Olá, vocês estão ligados no Reino Abacião! Hoje a nossa lição vai falar sobre a família de Jesus. Não perca, fique ligadinho. Mas antes eu queria dar um recadinho básico aqui pra vocês do mês de semana passada. O que foi que aconteceu semana passada? Não faço a mínima ideia, não lembro. O que foi, meu filho, que aconteceu semana passada? Que a gente não botou o vídeo. Foi. Algumas viagens de trabalho, acabou atrapalhando, umas coisas pessoais, porém tá tudo ok, voltamos com tudo com a lição de número 9, 40. Então fique ligado aí na aula, não perca não. O que é aquilo ali na cara de Jadson? Bem minha cara, é o som que tá ali. Tá? É o fone de ouvido, é o quê? Aquilo que não tá na minha? É o som, Ei. o som tá aqui, o som não tá aí, tá vendo? Ó? Esse. A paz do Senhor para você que está ligado no Reino. Depois de discutirmos diversos temas interessantes com a temática da família, hoje a nossa lição está lá no capítulo 24 do livro de Provérbios e o verso 3, que diz o seguinte: com sabedoria se edifica a casa e com inteligência ela se firma. Hoje a temática da nossa lição é a família de Jesus. Quando nós observamos diversas pregações que nos orientam o modelo ideal de família, o modelo principal que nós ouvimos é sempre a família de Jesus. Mas Deus, quando constituiu Jesus aqui na terra, Ele não escolheu qualquer família para que Jesus ele viesse. Deus ele tinha um propósito e nas Escrituras já estava descrito como é que Jesus ele viria aqui na terra. Como foi que Deus selecionou os pais de Jesus? Quais foram os critérios que Ele usou para fazer essa escolha? É isso que nós vamos estudar hoje na lição de número 12, a nossa penúltima lição. Bom, toda família ela tem um parentesco, ela tem uma genealogia, ela tem uma origem. E não foi diferente também com a família de Jesus Cristo, né? A família de Jesus ela tinha uma origem, professor Jadson. Os seus pais, sua mãe, eles tinham uma descendência. Onde é que nós podemos encontrar versículos que comprovem isso? A primeira referência de Jesus diz que ele era da linhagem real do rei Davi. E aonde está essa referência? Está lá em Marcos capítulo 12, verso de 35 a 37, que diz o seguinte: o próprio Davi disse pelo Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Pois, se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é logo seu filho? E a grande multidão o ouvia de boa vontade. Além dessa referência de que Jesus ele era descendente do rei Davi, nós observamos no livro de Mateus, no capítulo 1, dos versos 1 ao 16, a descrição, a genealogia da mãe de Jesus, Maria. Vai ler? Não vamos ler. E no livro de Lucas, capítulo 3, de verso 23 a 38, nós observamos também a genealogia de José, que era o pai adotivo de Jesus. Tanto a genealogia de Maria quanto a genealogia de José comprovam que Cristo ele nasceu em um lar que tinha ascendência real. Então nós vamos observar que Cristo ele não foi aleatoriamente jogado em uma família. Tudo foi orientado, pensado e planejado por Deus para que eles pudessem nascer na melhor família possível, para que pudesse oferecer para ele carinho, amor e também a segurança que ele precisava. E não conheceu até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Quem não o conheceu foi José. Então nós vamos observar o comprometimento. Eu acredito que José ele pode ter ficado turbado, como a própria Bíblia falou, que ele tentou deixá-la secretamente, mas o anjo veio e explicou a ele o que estava acontecendo, e ele de prontamente entendeu e aceitou, né? Então, o que é que nós já podemos entender da família de Jesus? Que era uma família com linhagem real, em descendência direta com o rei Davi, e que os seus pais tinham comprometimento com a palavra de Deus. Amém? Então, tendo José não mantido relações com Maria até que ela tivesse o seu primeiro filho, nós já observamos que Jesus ele era o primeiro filho. Mas a pergunta que não quer calar: Jesus ele teve outros irmãos?
Será que José e Maria teve outros filhos? O que é que a Bíblia diz isso? Osés vai provar pra gente lá em Lucas, capítulo 2, verso 7. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Marcos 6,3 diz o quê? Já que em Marcos 6,3, nós podemos observar aqui, olha o que está escrito. Não é este o carpinteiro filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? Ou seja, Jesus, além de ter sido primogênito, ele teve outros irmãos. Então nós vamos observar que Maria concebeu a Cristo estando virgem, mas após o seu primogênito, Maria ainda teve outros filhos e irmãos de Jesus. Então, como primogênito de uma família que tinha outros filhos, Cristo, ele também viveu e nasceu em toda aquela região onde atualmente é Israel. A primeira comprovação disso é quando nós lemos nas Escrituras a promessa do nascimento do Messias, que está em Miqueias capítulo 5, versículo 2, que diz que o Messias, o Cristo, nasceria na cidade de Belém. Mas onde é que nós encontramos isso no Novo Testamento? Está lá no livro de Lucas, capítulo 2, versos de 13 a 15. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles o anjo para o céu, disseram para os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos fez saber. Amém? Então, além de Cristo ter nascido em Belém, ele também foi ao Egito, logo depois do seu nascimento. Onde é que está escrito isso? Está lá em Mateus, capítulo 2, versos 13 a 15. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te e toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar um menino para matar. Belém, Egito e Nazaré foi aonde Cristo passou boa parte da sua infância. Onde é que nós encontramos essa referência? Está lá em Mateus capítulo 2, versos 19 a 23. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão os mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou, tomou o menino e a sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, lugar de Herodes, seu pai, recuou ir para lá, mas avisando em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galileia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, e ele será chamado Nazareno. Amém? E na sua vida adulta, Cristo ele viveu em Cafarnaum, que está lá em Mateus 4, de 12 a 17, e também teve um ministério itinerante, que estava lá em Marcos, capítulo 1, versos do 38 ao 39. Mesmo tendo uma família extremamente abençoada, nós observamos que Cristo também enfrentou alguns problemas familiares. Onde é que nós encontramos referência disso? Nós encontramos a primeira referência em Lucas 3:23 e em João 19, de 26 a 27, que demonstra que Cristo ele tinha responsabilidades, mesmo tendo uma missão instituída por Deus. João 19, 26 e 27. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, o que o discípulo a quem ela amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aqui a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo recebeu-a em sua casa. E agora João 7, versículos de 1 a 9. E depois disso Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, chamada de festa do Tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser reconhecido que faça coisa em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele.
Nesses versículos que o irmão Oséias acabou de ler, nós observamos que Jesus, mesmo tendo uma missão instituída por Deus, ele ainda tinha responsabilidade sobre a sua família. Nesse outro versículo que o irmão Oséias leu, nós observamos que os irmãos de Jesus não acreditavam nele, mesmo ele tendo grande poder e autoridade já demonstrados desde a sua infância. Então, o que é que nós podemos observar de todos esses versículos que nós lemos? Cristo, que foi o homem enviado por Deus para a salvação da humanidade, que nasceu em um lar abençoado, com pais que tinham comprometimento com Deus e uma descendência real, também tinha problemas familiares, também apresentava alguns pequenos conflitos, mas de todos esses conflitos, ele com certeza saiu mais do que vencedor e conseguiu cumprir a sua missão aqui na terra, que era morrer na cruz para salvar toda a humanidade dos seus pecados. E, além dessa genealogia real, nós observamos que tanto José quanto Maria, eles tinham comprometimento com a palavra de Deus. Mas como é que nós podemos observar isso? Nós podemos notar isso através do casamento que foi consumado entre eles. A Bíblia diz que Maria, ela concebeu do Espírito Santo. E tanto José quanto Maria, eles não haviam tido relações, mesmo estando desposados. Onde é que a Bíblia nos comprova isso? Está lá no livro de Mateus, capítulo 1, dos versos 18 ao 25. Então, jovem, fica esse pensamento para você. Independente do problema que você tiver em sua família, tenha em mente também que Jesus ele quer fazer parte da sua família. Seja ele qual for o problema que você está enfrentando, seja ele qual for a dificuldade que você esteja passando, ele tem a solução e o poder, se você realmente crer e deixar que ele trabalhe na sua família. Amém? Que Deus te abençoe, que você continue ligado no reino. Próximo vídeo teremos a nossa última lição do trimestre. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. E aí, gostaram da aula? Eu também, ó, gostei. Então siga nas redes sociais, inscreva-se no canal e beijos, até a próxima!